Culto da Congregação Cristã no Brasil do dia de hoje, de domingo, do dia 23 de novembro de 2025. Nesse culto de hoje, Salvador Bueno, ele confessa e diz na hora da pregação: muitos não estão gostando dessa pregação. E fica aí que eu vou te explicar por que ele diz isso. Também nesse culto de hoje foi lida uma circular, pasmem, o número 171/2023. É a circular que diz o perigo das heresias doutrinal. Logo, a congregação pedindo para as pessoas tomarem cuidado com heresia. Para quem está aqui no meu canal há mais tempo e me acompanha, sabe das análises que eu venho fazendo de quantas heresias a congregação, os anciões da congregação pregam. A cada culto, não falha um, está sempre pregando um absurdo sobre a Escritura. Por isso, essa leitura dessa circular é completamente conversa para boi dormir. Mas fica aí que eu vou explicar isso para você. Para quem não me conhece, o meu nome é Josafá Agra. Esse canal foi feito e criado para analisar dogmas e crenças e pregações da Congregação Cristã no Brasil. Não, eu não faço isso para te irritar, nem para te provocar, mas é para te ensinar, abrir os teus olhos, para que você veja a verdade, para que você conheça e entenda o que de fato é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Também quero aproveitar e pedir para você, deixa um joinha nesse vídeo para ajudar esse vídeo, para que o YouTube coloque ele em melhores posições para que outros também possam assistir. Compartilha ele e verifique se o sininho está ativado na sua inscrição. Dito isso, irmãos, vamos para a análise do culto. Bem, antes de irmos para a análise da circular, que antecede a pregação, mas antes de ir para os comunicados, eu quero fazer um comentário breve sobre a oração. Não vou nem colocar o vídeo aqui para não encher muito essa análise aqui. A pregação foi simplesmente deplorável. Você vê que o ancião que está orando, ele demonstra não saber sobre salvação, ou seja, não sabe nem se tem fé. Porque no meio dessa oração, ele está pedindo para que Deus reconcilie eles, a igreja, com ele. Gente, você não pode fazer um pedido desse. Quem faz um pedido para que Deus nos reconcilie são pessoas que ainda não creram. Porque a Escritura ensina, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 18, que Deus reconciliou consigo mesmo a igreja em Cristo. Ou seja, nós já estamos reconciliados. E essa reconciliação foi feita de uma vez só e uma vez por todas. Por isso, gente, essas falas revelam e demonstram a inaperícia desses homens de estar na frente de um povo, porque se esse homem não sabe e não entende nem o que significa reconciliação dentro do aspecto da Escritura, gente, é um sinal de que ele não sabe o que é evangelho. Como essas pessoas podem estar na frente do povo? É simples assim, vocês sabem que a congregação não se importa se a pessoa tem conhecimento bíblico ou não. Se ela for padrão, ou seja, se ela for muito submissa e confiar muito nos próprios anciões, então ela é apta para estar junto deles no ministério. E na sequência, nessa mesma oração, ele agradece a Deus porque Deus trouxe eles à congregação Cristã no Brasil. Te agradecemos porque tu nos trouxe até aqui. Irmão, a gente esperava que eles fossem agradecer por Jesus ter morrido na cruz. Não, eles estão alegres e satisfeitos por estar dentro do templo, porque ali é o ídolo deles. É aquilo que eles amam e adoram. Me perdoa falar essas coisas, são verdades essas, não estou mentindo. As pessoas são mais devotas da CCB do que do próprio Jesus Cristo. Isso é idolatria. E no finalzinho, ele encerra pedindo a profetada, como: Senhor, resolve as nossas causas. Mas parece que Deus não ouviu, o Deus da CCB não ouviu a oração deles, porque lá na frente, eu vou mostrar para vocês, Salvador dizendo, tem muita gente descontente com essa pregação. E eu vou explicar isso para vocês. Bom, vamos então agora à leitura da circular. Já quero adiantar a vocês que eu vou deixar na descrição desse vídeo a minha análise completa sobre essa circular. Eu não vou nem falar da circular em si, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o vídeo que está falando dessa circular. E aí eu peço que você vá lá e
confira. Se você quiser saber o que eu acho dessa circular, vai lá nesse vídeo. Bem, eu vou soltar o áudio. Eu só peguei o comecinho para vocês verem que ele está mencionando essa circular. Não teve coragem de falar o número dela, talvez porque ficou meio sem graça, porque o próprio número da circular revela o que na verdade é esse conteúdo. Esse conteúdo é falso e mentiroso. Ou seja, eles não estão combatendo heresia coisa nenhuma, porque se tivessem combatendo heresia de verdade, um dos primeiros que deveriam sair da frente do povo é Salvador Bueno, que estava ensinando e explicando que a salvação se dá através das suas obras. Jesus só foi a entrada. Jesus só deu a entrada no terreninho. Agora você vai ter que pagar o terreninho em boas, suaves e longas prestação. Vamos ouvir ele falando aqui. Agora, irmãos, o Senhor tem trazido avante de apresentar a Irmandade, que já de algum tempo tem se notado a necessidade. Eu vou ler aqui, então, pedindo a Irmandade paciência para ouvir, pois é coisa que faz parte da nossa vida espiritual. Ela trata esse assunto sobre a heresia doutrinária. A heresia consiste em princípios e ensinamentos doutrinários contrários aos que nos foram transmitidos pela palavra, com respeito à fé. Coloquei em 10 vezes aqui para poder ir rápido para terminar, mas a CCB está tentando exortar as pessoas a tomarem cuidado com a heresia doutrinária. Irmão, por favor, uma igreja que não estuda a Escritura, primeiro, é óbvio que vão falar muita bobagem. E muitas dessas bobagens são heresias das mais horríveis que se possa imaginar. As mais grotescas que você possa imaginar. Esse é o resultado, né? E agora eles estão querendo chamar isso que nós estamos fazendo aqui de heresia, porque essas cartas, irmãos, na verdade é para combater o que a gente fala aqui. Quando a gente diz aqui que você é salvo de uma vez por todas por Deus, você não está lutando pela sua salvação. Quem lutou pela sua salvação foi Jesus Cristo. E ele venceu. Ele venceu por nós. Mas a CCB não tolera isso. Ela tenta diminuir de qualquer forma o sacrifício de Jesus. Então ela faz essa circular para nos combater. Nós é que estamos aqui ensinando a verdade, o correto. E ele chama o que a gente diz de heresia. Irmãos, agora sim, vamos entrar no momento da pregação. E pasmem, Salvador Bueno, ele exorta, versículo a versículo, Mateus capítulo 5. Por que isso não pode... Ou seja, ele lê um versículo e exorta o povo para que o povo faça aquilo que está escrito ali. Para que o povo seja daquela forma. Aí ele lê outro versículo e faz. É um problema muito grave, muito grande você fazer isso em Mateus capítulo 5. Como, só para você entender, eu vou pegar uma outra passagem bíblica que eles fazem a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 13. Ali quando está falando da suprema excelência da caridade, eles lê e começam a exortar a pessoa versículo a versículo. Você tem que ser assim, você tem que ser sadio e vai indo embora. Ou seja, é uma completa maluquice. Por quê? Porque aquele versículo, aquela passagem bíblica, aquele capítulo, trata-se de uma hipérbole. O capítulo inteiro é um exemplo exagerado, apenas para que você passe a mensagem principal. Você não exorta as pessoas através de hipérbole, exemplos exagerados. O próprio apóstolo Paulo, ele demonstra que aquilo é uma hipérbole, quando ele fala, principalmente quando ele fala, ainda que eu falasse. Ele não fala, logo é algo imaginário. Aquilo é algo imaginário, você não exorta as pessoas versículo a versículo naquilo, você tem que ler todo o texto e transmitir a essência do que está passando no texto, que é Cristo no coração, Espírito Santo, cheio no nosso coração, transmitindo a nós o amor divino. Sem ele, nada do que você fizer, ainda que você conseguisse alcançar todas aquelas virtudes que ele está falando naquele verbo, sem o Espírito Santo você não é nada. E eu vou explicar isso para vocês aqui em Mateus capítulo 5. Jesus Cristo, ele não está dizendo, você tem que ser manso e aí você vai ver Deus. Não.
Ele não está querendo dizer que você tem que ser humilde, porque assim você pode ver Deus. Ele não está dizendo que você tem. Ele não está ali. Jesus está apenas apresentando o padrão para entrar no reino de Deus. O padrão. Ele está tentando mostrar. Vocês querem ir para o céu? Quero. Então eu vou falar para vocês qual é o padrão do céu. Ou seja, quais são as exigências que o céu faz para que vocês possam entrar lá. O resultado disso na pregação, naquela exortação, é mostrar para eles que ninguém pode se salvar. Aquilo que Jesus faz é para mostrar para eles: vocês estão todos perdidos, não vão se salvar. Por isso eu vim. Tudo aquilo, irmãos, é para apontar para eles que eles precisavam de Jesus. Mas por falta de entender isso e de conhecimento, Salvador Bueno, que já não é a primeira vez, várias vezes ele já fez, ele vai exortar versículo a versículo como: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de mão, puro de coração. Ninguém consegue se enquadrar sequer em nenhum desses pontos. Em nenhum desses pontos. Quanto mais se encaixar em todos. Mas vamos ver a explicação que ele dá. Vamos ouvir a explicação, né? Ele tenta dar essa explicação, fala essas coisas, mas é completamente perdido, mas vale a pena. Vamos ver ele explicando. Aliás, aqui eu vou mostrar para vocês agora, no final, ele acabando de falar, ler a circular. Eu só coloquei o finalzinho que é para você ver, né? Ele acabando de ler a circular. Vamos ver. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Assim, a fidelidade a Deus depende somente da crença pela fé, a qual deve ser anunciada, pois sem fé é impossível agradar-lhe. Vigiemos, portanto, que sejamos sóbrios, sempre abundantes na obra do Senhor. Termina aqui esta carta destinada à nossa irmandade. É o que Deus deu a graça de se apresentar, para que o povo saiba que há um cuidado do ministério com relação a toda a nossa irmandade, para não se contaminarem com aquilo que existe hoje de forma abundante em todo lugar. Muitas pessoas, mesmo no nosso meio, trazem novidades que deturpam a nossa fé. Que Deus guarde a todos nós, para que consigamos ser firmes e abundantes na graça do Senhor. Deus seja louvado. Chamemos um hino. Bom, irmãos, quiser ver a minha explicação, a minha análise sobre essa circular, o link do vídeo que eu estou explicando vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. Ok? Bom, agora voltando à análise do vídeo, já no primeiro ponto que eu separei aqui para vocês, salvação por obra. Ou seja, Salvador ele deixa explícito que eles são apenas candidatos à salvação, eles não estão salvos. Ou seja, você foi chamado, agora você tem que batalhar com boas obras para que você seja escolhido no final. Ele acha que o escolhido é escolhido no último dia, lá no juízo final. E isso, gente, para ficar pior, ele faz esse discurso lendo Mateus 5. Meu Pai do céu. Eu fiz uma pregação de Mateus capítulo 5. Vou colocar também na descrição desse vídeo. Veja, compara. Veja o que é uma pregação de quem não conhece a Escritura, de homens que não sabem o que é Evangelho, e uma pregação de quem compreendeu o que é o Evangelho e que realmente prega o que está escrito no texto. Vamos ver agora, né, o que ele está falando. Presta atenção. Se você não se cuidar, não se hidratar, você vai ter uma doença gravíssima e vai morrer desse jeito. Então é você que tem que fazer isso, assim a palavra. Quem veio aqui hoje para ouvir a palavra, não veio aqui dizer para o Senhor o que deve fazer. É o Senhor que está avisando o que você tem que fazer para se salvar. Porque, irmãos, pensam que todos terão sucesso. Ainda ouvimos aqui agora há pouco na leitura dessa carta. Muitos serão chamados e poucos escolhidos, mas é pesado para nós. Nós estamos aqui hoje, esse grupo grande de irmãos está bem cheia a igreja hoje. E por esse mundo afora deve ter mais alguém ouvido. Seria bom que esses chamados, e se não for escolhido, mas estão já candidatos à escolha. E às vezes a pessoa não é escolhida porque não está certo. Quem escolhe uma coisa, escolhe sempre o melhor, senão não é escolha. Não é isso? As irmãs, antigamente era assim, agora já vem preparado. Ia fazer o feijão, por exemplo, punha um punhado de feijão na mesa, ia separar o quê? Mas não é feijão? É, vou ter que separar primeiro o que não é feijão, que está aqui no meio.
separa um pouco para lá, pega aqueles que estão carunchados, pega aqueles que estão estragados e vai, sobra um montinho ali. Por que não cozinha esse? Esses não foram escolhidos. Gente, ficou um pouco longo porque são 3 questões aqui. 3 questões. Ele fala, o que você tem que fazer para se salvar? Primeiro ponto que ele mostrou ali, né? O que você tem que fazer para se salvar? Presta atenção. A salvação depende de algumas práticas que você pratica. Logo, não há graça. Não existe graça nisso. Isso está explícito. Quando ele fala aqui no começo desse corte aqui, ele fala, irmão, algumas coisas que tem que fazer, e que Jesus falou, para que você se salve. Né? Então ele está acreditando ali que é necessário que você faça algumas coisas, talvez uma lista de coisas ali, que você precisa fazer para que você possa ser salvo. Depois ele falou sobre candidatos a ser salvos, né? Candidatos a ser salvos, fazer coisas para ser salvo, e no finalzinho dessa fala, só os bons vão ser salvos. Só os bons, a graça não é para os ruins, não. Não. Aí ele dá o exemplo do feijão caruchado. Deus só vai separar os bons. Deus veio separar os bons, gente. Por que eles falam bons? Por que eles colocam bons? Porque eles acreditam em salvação pelos méritos deles. É mérito, a salvação é uma questão de salvação por mérito. Quem não tem mérito não será salvo. E tem muita gente lá se sentindo condenados. É lamentável, né? Bom, vamos ver agora aqui o próximo ponto aqui, tá? Ele vai falar agora o ponto que ele fala, muitos não estão gostando dessa palavra aqui. Sabe que os escolhidos estão ouvindo isso aqui agora, irmãos? Bendito seja Deus. Então nós estamos aqui, irmãos, ouvindo a palavra do sucesso, da bem-aventurança, palavra que vai dar certo para nós no futuro. É claro, irmãos, que se der certo e nós formos bem-aventurados na vida espiritual, a material também vai junto. Deixa eu pausar aqui, tá? Ele está falando, ele acha que está exortando as coisas para o bem espiritual. Salvação por obra é uma heresia, é coisa do homem, do mundo. Aí ele fala, mano, é claro que quando você é abençoado espiritualmente, você também é abençoado materialmente. Ele está preocupado com as pessoas que vão na igreja procurar resposta material. Eles sabem disso. E sabe por que ele está tentando fazer uma pregação espiritual e não está conseguindo? Porque eles não sabem o que é evangelho. Esse homem não é convertido. Eu acredito que ele não é um homem convertido, como vários outros que estão aí, né? Então ele sabe que o povo está indo atrás de coisa material. Então ele tenta dar um consolo para essas pessoas, né? Dizendo, olha, gente, apesar, né, de eu tá falando aqui de coisas espirituais, você vai ser abençoado materialmente também. É a preocupação deles, agradar o povo. E daqui a pouco você vai ver ele falando isso com mais clareza ainda. Fica vendo. Se você for bendito de Deus, abençoado por Deus, sendo aqui pobre de espírito, quer dizer, pobre depende dos bens, rico não precisa de ninguém, o pobre precisa. Então você precisa de Deus, então você é pobre, então você é bem-aventurado. Chora porque quer agradar a Deus, então o Senhor te consola. É manso, não se revolta, suporta, principalmente a palavra. Tem gente que se revolta contra a palavra, mas mesmo diante da palavra, Senhor, tem piedade de mim, me ajuda, eu preciso ser mais manso. Então, se você quiser esta condição, você poderá herdar os céus. Aqui fala a terra, mas não é a terra aqui não. É a terra onde habita a justiça. Aqui não habita a justiça. E os que têm fome e sede de justiça, e lutam pela palavra, para agradar a Deus, têm fome, têm sede, andar na justiça divina. Olha aí, meu Deus, deixa eu fazer uma pausa aqui. E luta para agradar a Deus, mãe. Isso aqui tá falando de quem luta para poder agradar a Deus, de quem tem fome, de quem tem sede de justiça. Ele tá tentando adaptar isso ao CCBano, como se o CCBano é quem tá lutando pela justiça, é quem tem fome, sede, é quem batalha. Irmão, o único que se enquadra em cada uma dessas exigências que está sendo feita aí é Jesus Cristo, irmão. Nós nos encaixamos nisso aí. Lá quando fala bem-aventurados que choram, ali está se referindo àquele que chora justamente por ter sido injustiçado. Todo choro que você tiver aqui, irmão, é resultado do que a gente fez. É resultado das nossas escolhas. Se você chora porque alguém morreu, agora você inquirir por que ele morreu?
porque nós inserimos a morte no mundo, nós pecamos. Ah, você está chorando porque tem alguém doente? A culpa é sua. A doença só entrou no mundo por conta do pecado do homem. Você está entendendo, irmão? A gente não tem choro de justiça. O único que chorou, sofrendo uma injustiça de verdade, é Cristo, santo. Santo. Ele não merecia a morte, ele não tinha pecado. Quando ele está entrando em Jerusalém e ele chora de tristeza por conta da injustiça que estava sendo preparada contra ele. Ele é o que chora, que ali fala: bem-aventurado aquele que é limpo de mão e puro de coração. É sério, irmão? Você acredita mesmo que você é limpo de mão e puro de coração? Sabe o que significa limpo de mão aí? Significa aquele que nunca cometeu nenhuma injustiça, nenhum ato de injustiça. Coração puro, aquele que nunca desejou nada que fosse pecaminoso, aquele que não tem pecado algum no mais profundo do seu coração. Você tem coragem mesmo de permitir que Deus permitisse que o diabo pegasse tudo que passa no seu coração, tudo que você já fez ou tudo que você sonhou em fazer e colocar num telão para todos os seus parentes, a sua família assistir? Você tem coragem? Rapaz, é sem noção esses homens. Quem é o pacificador que a Bíblia fala? Jesus Cristo é o pacificador. Nós éramos todos, humanidade toda, inimiga de Deus. Deus mandou o Filho para fazer nele a paz. Ele é o pacificador. Aquele que tem fome e sede de justiça. Quem é que quem é que sofreu injustiça? Todo o sofrimento que a gente sofre, irmão, é culpa do que nós fizemos. Jesus sofreu injustiça. Ele tem fome e sede de justiça, para que se faça justiça. Você está entendendo, irmão? Jesus, no Sermão da Montanha, irmão, ele não está te deixando, ele não está medindo para vocês para ver quem pode se salvar ali. Ninguém se salva. Ele está apresentando o padrão do reino. Quer entrar no reino pelas suas obras? Pela sua força? Então tá bom. Aquele que tiver fome e sede de injustiça, aí ele vai te examinar para ver se você tem pecado. Aí encontrou o pecado, então você já não sofreu injustiça nenhuma, você só está recebendo aquilo que você merece. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Isso é falta de estudo bíblico, e eles pregam essas asneiras. O camarada abre o Sermão da Montanha e quer exortar o povo versículo a versículo. Ele não entende que essa passagem não quer dizer versículo a versículo. Ali está sendo apresentado. Dá para fazer analogia? Bom, você quer entender o que está sendo feito ali? Vá na descrição nesse vídeo. Eu fiz uma pregação sobre isso no nosso culto. Eu fiz uma pregação. Mateus capítulo 5. Vá lá e assista. Vai lá e assista para você aprender. Falo isso de puro coração com você. Vai lá, irmão, pro seu bem. Ok? Bom, voltando aqui, né? Ele vai falar agora, né? Eu vou soltar um pouco, ainda vai acabar essa fala dele. Vamos ouvir. O Senhor vai te dar sempre o necessário. Você será farto daquele que tem o que precisa. Bom, agora ele vai falar aqui sobre muitos não estão gostando dessa pregação. Essa palavra é um sofrimento para muitos. Aí ele fala, eu até escrevi ali, ó, vamos ver. É um sofrimento para muitos. Perdi meu tempo porque não ouvi o que eu queria. Ou seja, o próprio Salvador Bueno, ele confessa. Ele só não fala com essas palavras. Muitos veio aqui buscar a profetada. Muitos veio aqui buscar promessas. Mas não levou. Por quê? Porque eles sabem que estão sendo expostos nos cultos online. Sabe que estão errados, porque se não tivesse errado, irmão, eles não estavam evitando as profecias e as profetadas. Então ele tenta dar um tipo de uma consolada no povo. Ele quer dar uma consolada ali, né? Você não teve aquilo que você veio buscar, mas leve esse conselho para você ficar mais, né, mais santo. Tipo isso. Vamos ouvir, presta atenção aqui, ó. Então nós nos incomodamos com essa palavra mesmo. Já é sofrimento para alguns. Mandar de crer nisso. Mandar de pensar que essa palavra aqui agrada a todo. Ah, Senhor, que palavra. É nada. Muita gente fala, perdi a minha manhã hoje, porque eu fui no culto que eu escutei, não gostei. Você viu o silêncio do povo?
povo não gosta mesmo. Ainda que ele está pregando heresia, ele pregou uma baita de uma heresia, ele está tentando pregar alguma coisa da Bíblia. O povo não gosta. Nem a tentativa. Muito menos falar realmente de escritura. Isso tem provas no meu canal de pessoas que frequentam a congregação que entrou aqui comigo ao vivo na nossa live para conversar conosco. Entrou aqui tal e nada. Né? Eles não gostam de Jesus. Eles falaram, não, fica falando de Jesus cansa. É igual falar de coisa da história. A gente não quer, a gente quer ouvir falar da nossa vida. Essa é a igreja que coloca o nome lá fora de cristã. Pura falsidade. Eu, com todo respeito a vocês, tá, irmãos? Não quero machucar ninguém de vocês, não tô aqui para afrontar vocês. Tô aqui para falar a verdade para vocês. Mas a congregação colocar o nome de cristã, irmã, é uma das maiores enganações das igrejas evangélicas. Porque sequer eles sabem ou entendem o que é o evangelho. Simples assim. Bom, vai lá na descrição desse vídeo e veja a análise que eu vou fazer, que eu vou apresentar dessa circular 171. No segundo link, logo abaixo, tem a minha pregação de Mateus capítulo 5. Dá uma conferida lá. Deus abençoe vocês todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.